Você acha que não está crescendo porque ninguém está vendo, mas isso é um erro. Deus sempre forma pessoas no oculto. Davi foi o pastor antes de ser rei. Antes de José governar, ele foi desconhecido no Egito. E antes de Jesus aparecer, foram 30 anos em silêncio. Não subestime o que Deus está construindo em você quando ninguém estiver olhando. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, isso ajuda muito a esse canal a crescer, expandir e a gente continuar fazendo esse trabalho por aqui. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre nada muda lá fora enquanto não mudar aqui dentro. Eu comecei esse vídeo falando para você que muitas vezes nós não estamos achando, que Deus está fazendo alguma coisa, nós achamos que Deus talvez está demorando num processo, porque nós estamos esperando que as pessoas lá fora, que as coisas se manifestem fora e as pessoas vejam, e a gente tem algum resultado, a gente tem alguma performance, a gente tem alguma forma de visualizar e de calcular se as coisas estão dando certo. Mas esse não é o caminho. Não é assim que Deus trabalha. O padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus é Deus trabalha no secreto e então uma hora você vem a público. E então uma hora você manifesta. Mas eu quero falar com você nesse vídeo que talvez todo esse jogo de uma hora você aparece, Deus trabalhar o seu propósito, o seu ministério, todas essas coisas, o erro está em se preocupar demais com tudo isso e não se preocupar com a jornada e com o processo. Se o seu interior ele não cresce, o seu exterior não vai sustentar nada. Muita gente quer propósito grande com uma estrutura pequena, quer a responsabilidade, mas não quer a formação. Mas Deus, ele protege você quando ele trabalha na sua formação antes de te promover. Você não está atrasado, você está sendo preparado. Você precisa colocar isso na sua cabeça, Você está sendo preparado para algo. E a gente precisa resolver a nossa questão de identidade para que a gente não fique numa crise e que a gente se baseie de que as coisas só estão dando certo para nós quando nós estamos em evidência, quando as promessas que tanto a gente recebeu chegaram na nossa vida, mas que a jornada ela tem um valor maior. Sabe, você está sendo preparado, você está sendo lapidado e você precisa de 100% de atenção e intenção nisso. Porque se você tirar os seus olhos da preparação, você não vai conseguir estar pronto para poder viver as tantas promessas que você recebeu e deseja viver. E mais importante ainda, se você não tem um caráter em Cristo formado, do que adianta? Porque quando as coisas chegarem na sua mão, o dinheiro que você recebeu, que você tem de promessa para receber, a prosperidade financeira, o ministério, a promoção da empresa, o crescimento dos negócios, a família que tanto você espera. Quando essas coisas chegarem, você precisa ter um caráter formado. Você precisa ter o seu eu construído e estabelecido por Deus. Porque senão essas coisas podem desmoronar na sua mão. Porque às vezes o que nos falta é a falta de sabedoria, é a falta de caráter, é a falta de uma santidade transformada, uma santidade feita, uma santidade construída, uma identidade bem estabelecida. Por isso que nós temos que ser preparados antes. Deus não está atrasado conosco, mas Deus está nos preparando. E às vezes nós não respondemos da maneira correta, então nós voltamos no processo e somos preparados de novo, passados pelo mesmo tipo de processo, para que então a gente esteja pronto. A pressa, ela destrói destinos. A pior coisa que pode acontecer com alguém é ela chegar no lugar certo antes da hora. A pressa, ela cria líderes inseguros, cristãos frágeis e ministérios instáveis. Mas Deus não trabalha com pressa. Deus trabalha com processos. O processo, ele não é punição, mas ele é proteção. E se você entender isso, que o processo ele é uma proteção, e eu gosto de dizer isso e sempre vou dizer isso nesse canal, muitas vezes Deus ele vai proteger você de você. Ele vai proteger você de viver coisas antes do tempo. Você vê um bebê, se ele nasce antes da hora, ele vem com muitos problemas, porque ele não terminou o seu processo de formação. Ele nasceu antes do tempo. Se você colhe uma fruta antes da hora, na hora que você vai comer, ela pode até às vezes te dar uma indigestão. Ela vai ter um gosto diferente porque ela não estava pronta. Então o processo de amadurecimento tem a ver com te deixar pronto. A palavra maturidade, a palavra
que a gente tanto fala, né, de você tem que ter maturidade, você tem que ter isso, e muitas pessoas elas entendem que maturidade tem a ver com você ser adulto. Mas não é esse exatamente o significado. O significado da palavra maturidade, pelo menos na Bíblia, ela tem a ver com estar pronto, ela tem a ver com colheita, ela tem a ver com o tempo certo. Então é você estar pronto para alguma coisa, você estar pronto para viver algo. Eu não quero me prender aqui só a ministério, mas a tudo que envolve a nossa vida. Nosso trabalho, nossa família, nossa saúde. Existem muitas coisas que nós temos que nos preparar. Muitos casamentos, eles não estão dando certo, muito casamento está passando por dificuldade. Por quê? Porque aquelas pessoas não estavam preparadas para aquilo. Ou pelo menos não receberam as informações, os discipulados, os ensinos para entender o que um casamento oferece de bom e de ruim, as dificuldades que tem dentro do casamento e as coisas muito boas que tem dentro de um casamento. A preparação para quando você vai ter um filho. Ter um filho é um desafio muito grande, você precisa se preparar, os 9 meses não são só para esperar a criança nascer, mas você precisa se preparar, porque será um desafio para o seu casamento e para o seu filho. Então a falta de preparação, a falta de entender esse processo, tem feito muitos de nós querer chegar nos lugares antes da hora, não estar pronto para esse lugar e então ter muita dificuldade de permanecer depois que você chega lá. Isso me leva a dizer para você que o nosso maior inimigo, ele não está fora. Às vezes, você está guerreando contra o inimigo errado. A nossa maior batalha, ela não é contra o mundo, contra alguma pessoa ou até contra o diabo, mas é com um interior desgovernado. É contra um coração sem disciplina, uma mente sem direção, a alma sem alinhamento. Porque quando você governa o seu interior, o seu exterior se organiza. Sabe, muitas pessoas elas desvalorizam o poder da disciplina porque elas espiritualizam, né, de que tudo tem que ser espiritual, que a maior solução da sua vida são coisas espirituais. E não é bem assim, porque isso é contra o que a própria Bíblia diz. Muitos cristãos, eles desvalorizam a disciplina porque eles consideram ela como uma coisa que não é de Deus, né, que não é bíblica. Sendo que a Bíblia ela nos encoraja muito à disciplina. Ela nos encoraja a ter disciplinas espirituais, por exemplo. Disciplinas espirituais que organizam a nossa alma, organizam o nosso espírito, organizam muitas vezes os barulhos internos que nós temos, lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, tendo comunhão com as pessoas, fazendo aquilo que nós devemos fazer. Sabe, um grande homem de Deus, Handuk, uma das suas maiores palavras que eu já ouvi foi quando ele disse que 4 coisas que mudaram a sua vida foi fazer todos os dias essas mesmas 4 coisas, que eram adorar a Deus todos os dias, orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias e semear algo em alguém todos os dias. Então você pensa, um homem que está falando sobre um homem que trouxe um avivamento para um país, né? Deus usou ele para ser responsável por carregar um avivamento de um país. E ele diz que as 4 coisas que mudaram sua vida foram através de algo disciplinado, algo que ele fazia todos os dias. Então nós não podemos esperar colher coisas que nós não plantamos. Não podemos esperar que as coisas simplesmente aconteçam na nossa vida se nós não plantarmos para elas. O seu ministério não vai vir, o seu negócio não vai vir, o seu casamento não vai melhorar, a sua relação com os seus filhos não vai melhorar, a sua saúde não vai chegar se você não tiver disciplina, se você não mudar os seus hábitos, se você não começar a plantar novas coisas. Gálatas vai dizer que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então pensa, nós não acreditarmos na colheita e plantio, a Bíblia está dizendo, nós estamos zombando de Deus, porque Deus disse, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então nós precisamos plantar, nós precisamos ter disciplina, nós precisamos buscar organizar a nossa alma, fazer terapia se for preciso, ter um tempo de discipulado, abrir nosso coração, passar tempo com as Escrituras, passar tempo em oração, conversar com Deus, deixar que Deus nos ministre. Sabe, não é a disciplina que vai fazer aquilo que nós precisamos, mas é a disciplina, o caminho que Deus vai usar. Deus vai fazer por meio da disciplina, e é isso que nós precisamos entender. A disciplina não é o ponto final, ela só é o caminho. Então valorize a disciplina, mude a sua vida, mude os seus hábitos, leve isso a sério, porque Deus leva isso a sério e você vai ver frutos vindo na sua vida. E uma última coisa que eu quero te dizer é que
Nós precisamos aprender a crescer quando ninguém nos aplaude. O ambiente onde ninguém te aplaude é exatamente o ambiente onde Deus te constrói. O silêncio te aperfeiçoa. Ficar no escuro te amadurece. A rotina te forma. É nesse lugar que Deus trabalha camadas profundas que ninguém vai ver, mas que depois são elas que vão sustentar tudo que as pessoas estão vendo. O que Deus faz em secreto é o que te habilita depois em público. Eu acho que isso é um grande desafio para mim e para você, principalmente na nossa geração, em que ser visto hoje é muito mais fácil. Hoje você tem um telefone, você tem uma câmera, você tem a rede social, você tem inúmeras redes sociais, você tem o YouTube, você tem o TikTok, e você consegue aparecer muito mais fácil. É muito mais fácil ser visto, é muito mais fácil aparecer. Então nós acabamos tendo a tendência de achar que nós precisamos ser vistos para Deus trabalhar, mas não é assim. Existem momentos sim que Deus vai trabalhar em você, no momento que você está lá fazendo, no momento que você vai estar vivendo as coisas, no momento que você estiver no cargo que você deseja, no momento que você estiver na promoção que você deseja, com um canal no YouTube da forma que você deseja, liderando alguma coisa da forma que você sempre imaginou que seria, e Deus também vai trabalhar lá, no momento que você estiver fazendo. Mas o que vai te habilitar e te sustentar nesse lugar é o que Deus fez antes, é o que Deus trabalhou antes, é nos dias que você estava sozinho com Deus, é nos dias que só estavam vocês, não tinha ninguém, não tinha para onde correr, era só oração, Bíblia e Deus, não tinha para onde ir. E é nesse lugar que você recebeu a unção, é nesse lugar que você recebeu um caráter para te sustentar nos dias de bênção, o caráter para não fazer você se perder quando você chegasse na terra prometida. A Bíblia tem inúmeros exemplos para nós do perigo que é o dia que a promessa chega. Quando eles entram na terra prometida, Deus falou: cuidado para que vocês, quando chegarem na terra, não peguem os ídolos deles, porque vocês vão tomar aquela terra que não vai ter mais o perrengue aqui do deserto. Vai ser agora um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, um tempo que vocês vão ter mais autoridade, vocês vão ter terra, vocês vão ter posses, as coisas que foram prometidas chegaram. Mas o risco maior é vocês adorarem aquilo que é a bênção e esquecerem o Deus que abençoou vocês, esquecerem o Deus que tirou vocês do Egito, esquecer que tudo que vocês têm é porque Ele deu a vocês. E nós temos que trazer isso para nós. Tudo que nós temos aqui, Deus nos deu. Tudo que nós sabemos, tudo que nós falamos, Deus nos deu por meio do secreto, por meio de um aprendizado com mentores, líderes, a geração que veio antes de nós. Nós não estamos aqui, você não está aqui, que é a mesma geração que a minha, ou a próxima geração. Nós não estamos inventando nada, nós somos a continuação de um legado que veio antes. E nós estamos falando aqui porque homens antes de nós plantaram no nosso coração, plantaram na nossa vida, nos ensinaram essas coisas. E nós agora somos os novos enviados, os novos porta-voz, a nova voz que está clamando no deserto. Preparem um caminho para o Senhor porque Ele está vindo. Nós somos a nova geração, então nós só mudamos de geração, mas nós recebemos de alguém e nós precisamos entender isso. Aquilo que Deus trabalha em nós no secreto é o que vai nos habilitar para poder viver em público. Mateus 6, capítulo 6. Ore ao seu Pai em secreto e o seu Pai que vem em secreto recompensará cada um de vocês. Essa é a mudança de mentalidade que a gente precisa. Essa é a mudança de mentalidade que nosso dia a dia precisa ter para que a gente suporte o processo, para que então a gente consiga viver tudo que Deus tem para nós.